E o Santos se despede do goleiro João Paulo, que está indo para o Bahia nesse momento. E como fica o clube? E agora não temos goleiro reserva? Meu Deus do céu! E se o Brasão machucar, a gente vai de Vladimir de novo? Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Calma, o Vladimir não é goleiro do Santos mais não, tá? Só, não priemos cânico, foi só para dar um punch no começo aí, tá bom? Então fique tranquilo, fique tranquilo. Mas vamos falar de João Paulo. João Paulo está saindo do Santos, foi emprestado para o Bahia, tem lá umas cláusulas que, com opção de compra, né? Para o Bahia exercer a compra do goleiro que fez carreira toda no Santos, né? 30 anos de idade, ele deixa o Santos e a gente vai conversar sobre ele, tá? Eu peço seu like, que é importante, seu gostei é muito importante, seu comentário sempre muito importante também, seu hype é o mais importante, né? Para ajudar o canal a ser espalhado, a ter mais visualizações e mais público. Assim, desse jeito você me ajuda bastante, tá bom? Então, vamos conversar de João Paulo, mas antes vai lá na Fute Fanatics, meu irmão. Aqui, ó. É dois, meu irmão! É dois! É dois, isso aqui, a brabíssima do Peixão. Meu, a brabíssima está lá, a camisa mais vendida da temporada. Deixa eu mostrar aqui a do Ajax também, que eu mostrei no outro vídeo. Muita gente pediu para ver de novo. Essa aqui, ó, é uma do Ajax comemorativa, acho que dos 125 anos do clube. Eu acho que é. Tá aqui, ó. Ela é de manga longa que eu peguei, ó. Bonita pra caramba. Eu gostei, cara, dessa camisa aqui, porque o patrocínio tá aqui, ó. Mas olha onde ele está. Olha a cor do patrocínio. Até o logo da Adidas está avermelhado aqui para ficar mais clássico ainda. Eu acho que algumas camisas, inclusive do Santos, poderia lançar uma assim toda branca, sabe? Só com o escudo escuro mesmo, para dar aquela referência aos anos 60, tal qual o Mirassol lançou a camisa agora pela atleta aí, que tem na Fute Fanatics, inclusive, né? Toda amarela em homenagem à seleção brasileira. Então, enfim, vai lá na Fute Fanatics, tá? Tem 7% de desconto na loja toda, em todos os produtos da loja, com o meu cupom Peixão na Fut7. Você pode usar esse cupom à vontade. Não é só na primeira compra, não, é em todas, tá? Botou aqui, ó. Mas, Edu, é a minha 49ª vez comprando na Fute Fanatics. Pode usar o cupom? Pode, tá? É isso. Clica no primeiro link da descrição ou no QR Code aqui aparecendo na sua tela e vai lá na Fute Fanatics, 7% na loja toda no cupom Peixão na Fut7. Fechado? Fechado, cara. Maior orgulho dessa parceria. Bora lá. Mano, vamos falar do João Paulo. João Paulo, eu vou ler duas matérias aqui, né? Na matéria da saída. Vou ler a tem a do Mussetti, né? Que ele escreveu. O Mussetti é colunista agora, né? Olha só. Colunista do UOL. E também a matéria da Laura Marcelo. Vou falar da Laura primeiro aqui, para falar do João Paulo e fazer uma reflexão sobre ele também, porque eu vejo muita gente meio que diminuindo o cara por causa do rebaixamento. E eu acho que ele é um personagem importante na queda, porque ele estava no elenco e ele era um jogador importante, mas gente diminuindo o que ele fez, né? Eu não considero o João Paulo um ídolo, porque afinal a gente tá falando do Santos, né? Estamos falando de um time pequeno. Eu não considero ele ídolo porque ele não foi campeão pelo clube, mas ele tem uma identificação, ele é formado no clube, sim. Ele é bom goleiro, tá? Ele é muito bom goleiro, mas não é do nível do Brasão hoje, cara. O Brasão, para mim, é o melhor goleiro do futebol brasileiro na atualidade. Então, não tem como competir nesse momento com o melhor goleiro do futebol brasileiro. Coisa que o João Paulo quase chegou no nível de ser também ali em 2021 e 2022. A gente tem que ser franco quando vai analisar as pessoas, tá bom? Mas matéria de Lauro Marcelo lá no Diário do Peixe. O goleiro João Paulo será cedido ao Bahia por empréstimo com obrigação de compra. Para viabilizar a negociação, o arqueiro abriu mão dos 30% dos direitos econômicos de que tinha direito, deixando 100% ao Santos como forma de gratidão, além de uma dívida do clube entre luvas e salários, que é toda aquela coisa da queda, que tinha lá um salário, os jogadores reduzindo seus salários. O João Paulo também está nessa leva, assim como o Diego Pituca, etc. No contrato também haverá cláusula para que ele não atue contra o Santos, contrato de empréstimo, tá, gente? Quando ele vira jogador efetivo do outro clube, né? Ele é comprado pelo outro clube e aí ele pode jogar normalmente, tá bom? O técnico Rogério Ceni aprovou o nome do arqueiro. João Paulo já se despediu dos jogadores e dos funcionários no CT Pelé nesta quinta-feira. O goleiro vinha trabalhando no Alvinegro para buscar espaço, mas viu o destaque de Gabriel Brasão e tem muita admiração pelo amigo. Ainda assim, já entendia um fim de ciclo no clube, queria minutagem após lesão no tendão de Aquiles.
Recentemente, o goleiro recusou empréstimos do Sport e do Juventude. Antes da negociação com o time baiano, um clube da Turquia também queria o empréstimo do jogador e o Santos fez uma contraproposta de empréstimo com obrigação de compra, mas não teve retorno e acertou a ida do goleiro ao Grupo City. Quem foi para o clube da Turquia foi o Marcos Felipe, goleiro do Bahia, por empréstimo. Neste ano, João Paulo foi titular na vitória sobre a Inter de Limeira por 3-0 no Limeirão, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, no dia 23 de fevereiro. Desde então, só atuou nos amistosos diante do Coritiba, no Couto Pereira, e contra o Leipzig, da Alemanha, no Cícero de Souza, em Bragança Paulista. Por isso, foi reestrear apenas no estadual no fim de fevereiro. Ao todo, o menino da Vila disputou 237 partidas pelo Santos. Cara, então é um adeus, né? Óbvio que no futuro ele pode voltar e tal, mas é um adeus, né? É tipo o Rafael Cabral. E, cara, assim, desejo só as melhores coisas pro João Paulo, né? E a gente vai, só para citar aqui a do Musetti, que tem toda a relação com o Rogério Ceni também, né? A honra e a pressão de ser goleiro pedido por Rogério Ceni. Uma ligação de Rogério Ceni, a matéria do Musetti, tá? Uma ligação de Rogério Ceni mudou o destino de João Paulo. O menino da Vila estava perto de se transferir para um clube turco quando pitou o interesse do Bahia. O planejamento inicial era só sair do Peixe se fosse para a Europa. João mudou de ideia quando o Ceni o chamou. Receberia o convite diretamente de um dos maiores goleiros da história, convenceu o Santista. Aos 30 anos, ele ficou indeciso e conversou com seus empresários e familiares sobre o peso de ser indicado por Rogério Ceni para resolver o problema que o Bahia tem na posição. No fim das contas, a honra falou mais alto do que a pressão. O Bahia acertou a contratação de João Paulo por empréstimo até dezembro, com a ideia de tê-lo em definitivo a partir de 2026. A reta final do brasileiro servirá de teste, entre aspas, antes do investimento. No Santos, o João cansou de ser reserva. Titularíssimo até romper o tendão de Aquiles em 2024, o experiente goleiro viu Gabriel Brazão tomar conta da posição. Ele era o atleta há mais tempo no Peixe. A promoção ao elenco profissional veio em 2015, há 10 anos. Então, cara, vamos lá. Sobre o João Paulo. Muita gente fala, eu sempre preferi o John. O John sempre foi mais goleiro. E a gente tem que saber separar as coisas. Na temporada de 2020... tanto o João Paulo quanto o John disputaram posição por muito tempo ali. E jogos importantes os dois fizeram. E o Cuca, que era o técnico que encerrou aquela temporada, acabou preferindo o John como goleiro titular. Lembre-se, o John foi o goleiro que jogou a final da Libertadores contra o Palmeiras, tá? Foi o John que jogou, não era o João Paulo. No coração de boa parte da torcida, a escolha do torcedor, no geral, era pelo João Paulo, e eu me incluo nisso, porque eu achava o João Paulo um goleiro de mais explosão física. Até aquele momento ele realmente, era um goleiro que tinha defesas mais difíceis. Eu acho que o Joe, hoje ele é mais goleiro que o João Paulo, né? Não tem nem comparação. O John hoje é um goleiro de nível de seleção brasileira. Mas o John, que hoje é mais goleiro, ele demorou um bom tempo também para se solidificar como um goleiro titular. Ele foi emprestado algumas vezes, ele foi para o Inter, e aí ele começa a titular, depois perde a posição. Ele vai para a Espanha, começa a titular e perde a posição. Aí ele vem para o Botafogo, começa como reserva e depois vira titular e assume. E aí vai e se solidifica como um goleiro de altíssimo nível, que realmente é. O João Paulo, diferente do John, porque os dois subiram praticamente juntos, né? O João Paulo, diferente do John, ele teve uma maturação mais precoce, entre aspas, porque eles estrearam com 25 anos, né? Mas assim, ele estourou antes do John, né? Ele parecia estar mais formado antes do John. Então, por isso que, no geral, ele acabou ganhando a posição dentro do Santos, né? E também pesou contra o John o fato do gol da final da Libertadores, da falha dele de não sair do gol naquele momento, porque a bola era toda do John, né, gente? Vamos ser honestos ali. Aquele cruzamento lá do Rony na cabeça do Breno Lopes, dava pro John ter saído, né? O John ficou plantado no gol, sabe? Então é um erro técnico. Então, beleza. E o João Paulo, cara, 2021 e 2022, o João Paulo foi o melhor jogador do Santos, cara. Ele foi. Se não fosse o João Paulo, nos anos de 2021 e 2022, o Santos teria sido rebaixado antes de 2023. O João Paulo foi o jogador mais importante daqueles times. E, gente, ele teve uma zaga com Velasquez e Danilo Boza. Ele sofreu bastante na defesa. Então ele sofria bastante. E foi um goleiro que foi muito decisivo, em defesas muito importantes. Óbvio que o atleta como um todo, ele teve
ele tem os seus problemas, né? O João Paulo com a bola nos pés sempre foi muito fraco, muito fraco. A saída de gol do João Paulo sempre foi muito fraca. O que ele compensava era no 1 contra os atacantes, ele sempre cresceu muito nesse tipo de lance, e na explosão, né? O goleiro de reflexo muito bom. E isso fazia o João Paulo estar à frente do John, dentro do próprio time. O John não perdeu a posição porque todo mundo queria o João Paulo, não, porque o João Paulo naquele momento se parecia mais formado do que o John. E a briga, pelo menos durante a Libertadores de 20, que acabou em 2021, era justamente essa. Muita gente viu o João Paulo mais pronto que o John para ser o titular da posição. Embora o John também já tivesse mostrado em outros momentos ótimos momentos. Ele faz defesas muito bonitas também, se não me engano, na própria Libertadores. Eu não lembro contra o que, se é contra o Grêmio ou contra o Boca, que ele faz uma defesaça de fora da área. Um chutaço, a bola ia no ângulo, o John faz uma defesaça também. Então, assim, o Santos estava bem servido com os dois. Era uma escolha muito criteriosa e muito técnica. O Cuca escolheu o John. Eu não acho que, olha, o John é o culpado de tudo. Não. Mas eu via também o João Paulo mais preparado naquele momento. Isso se mostrou real por um bom tempo, até que o John se solidificou na carreira. Ele teve que rodar para ser um pilar de um time. O João Paulo já foi antes. Então, 2021 e 2022 do João Paulo, ele foi muito bem e foi sim, gente, o principal jogador do Santos. Ele foi. Óbvio que teve Marcos Leonardo também ascendendo e aparecendo e sendo importante também. Era o João Paulo na defesa, sendo o principal jogador, e o Marcos Leonardo no ataque, sendo o principal jogador. Era o homem-gol e o cara que evitava os gols. Foi assim que o Santos se salvou por 2 temporadas da segunda divisão, gente. Principalmente 2022, né, com relação ao Marcos Leonardo. Em 21 não tanto, mas também foi importante em alguns momentos, aparecendo ali, já marcando os seus gols, né? Como na vitória contra o Flamengo no Maracanã, gol dele de pênalti. Né? Não, foi de pênalti. Enfim, foi 1-0 no Maracanã, gol do Marcos Leonardo. Mas o João Paulo sendo um capitão também e tal. E eu acho que, pela carência do time, do time do Santos, na gestão do Rueda e tal, o João Paulo foi ascendendo dentro do elenco e ganhando uma importância muito grande. E talvez aí que mora um problema. Talvez aí o João Paulo não estivesse preparado para ser essa liderança. O João Paulo tem toda uma identificação de ser um atleta formado no clube. Ele é um menino da Vila e ele cresceu ali dentro do clube. Só que ele foi cercado, pelo menos quando ele estreia, né, como profissional e vira aquele bom goleiro ali em 2020, 21, ele tinha um time bom jogando com ele. Só que a partir de 21, o time fica muito mais fraco, ele perde todo mundo, ele perde o Lucas Veríssimo, ele perde o Luan Pérez, ele vai tendo que se reformular, o time vai ficando muito mais fragilizado e ele vai tendo que ser um destaque e uma voz de comando muito forte dentro do vestiário. E aí pode morar um problema, porque eu acho que em critérios de liderança, o João Paulo talvez tenha falhado, né? Talvez tenha sido um peso muito grande para ele. E em 23, ele perde a condição de capitão, porque justamente por causa dessa crise também dentro do elenco, né? Em 2023 foi um desastre completo. E o João Paulo estava sendo importante também. Esquece do jogo no Beira-Rio, o 7-1 do Internacional em cima do Santos, com 7 finalizações no gol do Santos. Quem era o goleiro? O João Paulo estava fora. Quem jogou foi o Vladimir. Óbvio que o Santos poderia ter perdido aquele jogo, mas não seria 7. Ali foi uma coisa que destruiu aquele time que parecia estar em ascensão, porque o Santos estava jogando bem, estava vencendo, e aí vem aquela porrada contra o Inter, o Marcelo Fernandes, que também foi um tapa-buraco ali, eu não vou culpar ele pelo rebaixamento, não seria desonesto esse ponto. O Marcelo Fernandes, que teve uma sucessão de erros depois disso, depois daquela derrota, ele abriu mão de coisas que estavam funcionando no time, porque ele ficou desesperado, né? E aquela derrota mexeu muito com o time, mexeu muito com o brilho do time, e ali, cara, sucumbiu, né? Teve alguns momentos ali de tentar recuperar depois, mas ali já foi complicado. E o João Paulo, ele foi junto, cara, ele foi junto. E acaba no João Paulo a cena da queda, né? Porque naquele desespero de querer resolver um jogo que estava empatado, o Santos precisava vencer o Fortaleza na Vila Belmiro e o jogo tá com 38 do segundo tempo, então havia tempo ainda de lutar e tal. O João Paulo vai no desespero, eu não sei o que dá na cabeça dele, ele fica desesperado e ele tenta ir pro jogo, ele cata a bola e quer ir pro jogo. E aí ele sai do gol e o gol fica aberto, o Lucero chuta lá do meio do campo e faz o gol e rebaixa o Santos, né? Porque a Vila Belmiro vai abaixo e tal e acontece tudo isso. Mas eu acho desonesto a gente botar o João Paulo como, olha só, por causa dele a gente caiu, sabe?
por causa dele, a gente demorou mais do que deveria para cair, porque era pro Santos ter caído em 2021, gente. Depois era pro Santos ter caído em 2022 também. Se não fosse o João Paulo e o Marcos Leonardo principalmente, o Santos teria caído antes. Eles foram os dois principais jogadores. E aí, cara, em 2023, mesmo sendo eles os principais jogadores também do time que acabou rebaixado, não foi o suficiente, né? Teve a cena do Marcos Leonardo também lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, toda aquela situação com o Jean Lucas, o próprio João Paulo envolvido nesse último lance aí dentro da Vila, mas a gente tem que levar em consideração a hombridade do atleta também na relação dele com o clube, porque deixar a sua parte do seu passe para o clube e tal, entender que é um momento final e que você precisa buscar outras coisas como profissional, não só como um coração, porque o atleta é torcedor do Santos, assim como o Diego Pituca também de abrir mão dessa porcentagem e deixar o clube também abrir mão de uma grana que você tem a receber para ir para um outro projeto. Eu considero essa atitude louvável. Por isso que eu estou fazendo até um vídeo de despedida para ele aqui. Por isso que eu fiz um do Pituca também. Não é todo jogador, por mais que eles não sejam ídolos, que merecem uma análise final, um comentário final sobre a passagem deles no clube. O Pituca mesmo, apesar de tudo que ele foi de ruim nessa segunda passagem, ele sempre se mostrou um atleta com hombridade, né? Uma pessoa com hombridade com relação nessa relação clube-jogador. O João Paulo, a mesma coisa. O João Paulo nunca baixou a cabeça aí nessa relação. O João Paulo nunca deixou de estar presente. Tem alguns momentos aí de tristeza, de situações ruins da própria vida, né? O João Paulo mesmo falou em alguns momentos da situação da doença da mãe dele, depois de quando a esposa dele esteve internada, e ele ali jogando, e isso impacta a pessoa, né? E mesmo assim ele se mostrou sempre um profissional dedicado, presente, uma voz dentro do vestiário também, já com uma liderança mais repartida, não cabendo a ele ser a voz principal. Então, a única coisa que eu consigo desejar para o João Paulo contra o Santos não é sorte, sucesso, que ele consiga ser no Bahia o pilar no gol que aquele time também precisa, porque um dos grandes problemas do Bahia é a defesa, é o goleiro, né? O goleiro do Bahia sempre é uma posição muito criticada. Dito isso, treinado por um dos maiores goleiros de todos os tempos, que é o Rogério Ceni, ele sempre foi um técnico que teve problemas com a meta, né? No São Paulo ele teve isso, né? Só com o Rafael foi se solucionar, ele teve problema com o Sidão, com o Thiago Volpe, com o Denis, e no Fortaleza talvez não tanto, né? Mas também teve. E aí no Bahia também, né? Relação com goleiros também dele não é muito feliz. Talvez no Flamengo também teve um pouquinho com o Santos no gol ali, mas não por causa do Rogério Ceni, mas é uma relação meio estranha. E aí no Bahia agora o João Paulo talvez seja esse cara para ter essa confiança de ser um titular e de voltar à boa fase, porque ele é um goleiro muito bom, cara. Ele é de fato um goleiro muito bom e ainda tem no 1 contra 1 suas principais características, mas o fato é 2024 já na segunda divisão do João Paulo já não é tão bom, né? Ele acaba perdendo a posição pela contusão, mas ele já não fazia uma grande temporada em 2024. Já era criticado por algumas falhas técnicas, não só em saída de jogo, né, com os pés ou na saída pelo alto, né, na defesa, mas até em defesas e tal. O gol que ele toma contra o Leipzig em Bragança Paulista fala uma dessas coisas, né? Ele cai atrasado, e aí é muito tempo de jogo também. O cara tá com baixa minutagem, é difícil também, né, ficar ali e conseguir manter o alto nível. Então eu desejo muito sucesso para ele no Bahia, cara. Desejo muito sucesso, que ele faça muito sucesso, que ele volte a ser aquele grande goleiro que ele foi em 2021 e 2022, porque ele ainda é novo, ele tem muito tempo hábil para dar essa volta por cima e conseguir reconstruir uma carreira de sucesso, né? Que ele não se machuque mais, que ele consiga ser um pilar da defesa do Bahia, tá? E com relação ao Santos, a gente tem que pensar também que, bom, caramba, e agora? Vai atrás de outro goleiro? Eu não acho que tenha que ir, tá? Eu não acho que tenha que ir. Eu acho que o Brazão é o goleiro, pronto, você mexer. O Diógenes, eu não acho ele essa nulidade toda como muita gente aponta. Ah, ele é frangueiro, ele é horroroso e tal. Eu acho ele um goleiro de nível razoável. Eu acho que ele é um goleiro para ser reserva mesmo, pelo menos, né? E eu acho que ele tem que aguentar a bronca de ser um goleiro reserva. Mas tem o João Pedro, cara, né? É o Rodrigo Falcão? Não, é o João Pedro. O João Pedro, que é um baita goleiro vindo do Sub-17, Sub-20. Muito bom goleiro. Então tem que ficar de olho nele, tá?
Não é, ele é muito novo, tem que ficar de olho nele. Esse goleiro é o goleiro que tem que ser preparado para ser o futuro goleiro titular do Santos. Tá? Esse é o nome. Não sai comprando goleiro desesperado e tal. A gente tem que estar nosso goleiro. Nosso goleiro é o Gabriel Brazão. Ponto. É ele. Se tiver uma oferta de 30 milhões de euros, aí você pensa numa reposição. Eu não acho que tem que sair desesperado atrás de um outro goleiro. Tá? Eu acho que o Diógenes sustenta ser o goleiro reserva do Santos. Fora que muita gente fala isso, vai perder um cara brigar por posição. Eu entendo, mas o salário do João Paulo também era muito alto, gente. O Santos precisa aliviar essa folha salarial. A folha salarial do Santos é muito alta mesmo. Tá certo? Tem que aliviar essa folha. A folha do Santos precisa diminuir bastante antes do Santos fazer outros movimentos de mercado. O Santos está precisando muito mais de um zagueiro do que de um goleiro. Entende? Você não tem que olhar o tempo inteiro para fora. Eu sempre faço esse tipo de análise aqui. Eu falo, olha para si, vê o que você tem à disposição ali. Bom, temos aqui o Brazão, agora temos o Diógenes como o goleiro reserva, o goleiro imediato, e vamos olhar para a base. Vamos sair contratar o Renan, que nem foi contratado ano passado, naquele desespero que não sabe por quê. Foi lá, contratou o Renan, ele veio machucado, não jogou. Quem que foi o reserva? O Diógenes. Quando precisou entrar em campo sem o Brazão, quem jogou foi o Diógenes. E jogou normal, jogou bem. Então não precisa ser desespero, ainda mais para essa posição. A gente tem um pilar da defesa hoje. A gente tem um pilar no gol, cara. É o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro atualmente, que é o Gabriel Brazão. Você não vai conseguir repor no mesmo nível. A não ser que seja para substituí-lo. Vamos vendê-los, vamos contratar outro goleiro para substituí-lo. Então a gente precisa de um goleiro do mesmo nível, pelo menos, um cara que vai ser titular absoluto. No resto, é preparar o João Pedro para ser o titular no futuro. O Brasil é muito novo, ele tem 24 anos, gente. Ele tem muita estrada pela frente ainda. Tem muito tempo para fazer carreira. E é preparar o João Pedro, tem 17 para 18. É isso que é preparar um goleiro. E o Diógenes, inclusive, é mais velho que o Brazão. O Diógenes tem 25. E deixa ali, cara. Deixa os dois e tá tudo certo. Tem que se preocupar com a outra posição, que é a zaga, que hoje não tem um cara pronto na base para subir e assumir a posição. Não tem. Você pode subir para ter uma minutagem, pouco e tal. Aí você precisa de um pilar, né? Como é o que vem sendo falado. Então, é isso. Muita sorte pro João Paulo. Eu acho que ele tal. Ele honrou a camisa do Santos, né? Ele lutou pela camisa do Santos e ele respeitou sempre a instituição. Isso a gente tem que levar em consideração. De novo, não considero o ídolo, mas considero um jogador que foi importante, sim, que teve sua importância e sempre teve um respeito muito grande com a instituição, né? Poderia ter virado ídolo caso fosse campeão da Libertadores e tal? Poderia sim, mas não foi o caso. Eu acho que numa instituição como o Santos, é muito difícil você virar ídolo sem ser multicampeão, sem ser campeão de títulos importantes. Não dá, é muito difícil. Poucos conseguem, pouquíssimos. Eu vou levar em consideração o Giovani, que é o meu grande ídolo e não foi campeão de outro título importante, que a gente sabe muito bem o que aconteceu em 95, né? Mas era para ser. Então, tem alguns fatores aí que podem mudar um pouco essa história, né? De ser um cara que seria ídolo. Não foi o caso de 2021 na final da Libertadores, né? O Santos não perdeu roubada pro Palmeiras. Então você não põe isso na balança, entendeu? No mais, cara, é isso. Um cara que teve identificação, que se dedicou bastante, que lutou pela camisa, lutou pelo escudo e teve que ser uma voz do clube com a imprensa, porque todo jogador era cagão para se manifestar quando o time perdia. Era o João Paulo e o Marcos Leonardo, que eram jogadores que iam para entrevista, ou o Ângelo, né, com 17 anos, tendo que ser o cara da entrevista para a imprensa, porque os caras de 30, 32, tudo fugia de repórter. Sempre foi o João Paulo. Então, eu agradeço ele por ter lutado. Infelizmente, ele é um personagem que estava no rebaixamento, mas não consigo desejar outra coisa a não ser felicidade para a vida e para a carreira do João Paulo de agora em diante, tá certo? Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima.